guardados pela tua palavra, preservados pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai. Reconhecemos, Pai, que tudo vem de ti. Estamos aqui na tua casa com saúde, estamos aqui prósperos, cheios de paz, cheios de alegria, porque é a tua mão estendida sobre nós, nos livrando do presente século mal, Pai. Oh, meu Pai, maravilhoso és tu, Pai, grande em poder, mas também grande em misericórdia. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te pedimos uma graça poderosa sobre a nossa vida, para ministrarmos a tua palavra. Te pedimos também uma graça poderosa sobre a vida dos teus filhos que estão ouvindo a tua palavra, para que cada um possa compreender a mensagem e sair daqui edificados. Oro pelas pessoas que estão em casa, ouvindo a palavra em casa, que também possam entender, que tenham reverência à palavra, que assistam ao culto, Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, Pai, em o poderoso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Então, Rosemary já pode sentar, glória a Deus. Hoje é dia dos pais, feliz dia dos pais a todos. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nós temos uma palavra hoje, que já foi também anunciada no Facebook. Glória a Deus, que é Deus é sobre todos, por todos e em todos. E eu queria iniciar mostrando isso na Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4. Glória a Deus. O Senhor é bom, e eu peço agora a vocês que peguem a Bíblia para acompanhar. Esqueçam o celular para não atrapalhar o culto, a não ser que você esteja usando o seu celular como Bíblia. Amém? Efésios capítulo 4, glória a Deus. Aleluia, eu nem gosto de acompanhar o culto fazendo do meu celular Bíblia. Sabe por quê? Porque ele pode tocar no meio do culto. Melhor você acompanhar com a Bíblia. Então aqui em Efésios, todos acharam? Efésios capítulo 4. Irmãos, eu estou com uma grande expectativa para a palavra de hoje. Eu sei que essa palavra vai nos edificar, vai fazer com que saiamos daqui essa noite fortalecidos. Glória a Deus. Então aqui em Efésios, exatamente no versículo 6, mas como eu gosto de ler no contexto, eu vou ler do versículo 1, amém? Glória a Deus. A minha Bíblia tem um subtítulo que diz a unidade do corpo de Cristo. Quem sabe aqui o que é o corpo de Cristo? Diga, a igreja. Diga assim comigo, a igreja é o corpo de Cristo. Mas também a igreja local, presta atenção nisso. Nós sabemos que espiritualmente a igreja é o corpo de Cristo. Alguns crentes dizem, eu sou o corpo de Cristo. O crente individualmente, ele não é o corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo. O corpo é toda a igreja. Amém? Mas a igreja também, aleluia, é o espaço físico onde nós nos reunimos, onde Deus estabelece os dons espirituais, onde nós nos alimentamos, onde nós entregamos nossos dízimos, onde nós somos corrigidos, repreendidos, porque é para isto que congregamos. Então, a igreja local, o prédio, é também o lugar santo. O lugar onde colocamos a planta do nosso pé para adorarmos a Deus. Sabemos que nós podemos adorar a Deus em casa, podemos aprender a palavra em casa, lendo a Bíblia, mas a Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de muitos.
Então, voltando ao assunto aqui de Efésios capítulo 4, diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga assim: suportando em amor. Aleluia. Isso quer dizer que nem todos estão andando na perfeição. Todos são perfeitos. E tem áreas na vida de alguns que a gente precisa suportar em amor. Porque imagina se o pai não nos suportasse, se o nosso pai não fosse longânimo, não fosse manso, o que seria de nós? Aleluia! Aí ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus. Um só Deus e Pai de todos. Diga: Pai de todos. Mas aqui agora ele traz a grande revelação, o qual é sobre todos, aleluia, e por todos e em todos. E só para a gente assim ter um entendimentozinho desse versículo, dessa grande revelação de Paulo, nós entendemos que ele é sobre nós, porque ele veio sobre nós, nos batizou, nos capacitou para sermos as suas testemunhas. Amém. Ele é por nós, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Quando nós estamos numa batalha, ele batalha conosco. Aleluia! Ele é sobre nós, por todos e em todos. Diga: ele está em mim. Diga: ele está sobre mim. E ele é por mim. Agora vamos repetir isso com bem ênfase, para isso gerar mesmo fé, segurança. Diga: ele está sobre mim. Ele é sobre mim. Ele é por mim e ele está em mim. Aí quando nós lemos isso, parece que já está tudo resolvido. Não vou mais congregar, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais estar na igreja servindo. O Senhor é sobre mim, é por mim e está em mim, oh glória! Mas nós precisamos ler todo o contexto do que Paulo está trazendo, e no versículo 10, para a gente pular alguma coisa, ele diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, ele tem em vista algo. Quem é que vai nos aperfeiçoar? O Espírito Santo. Ele é sobre nós, ele é por nós e ele está em nós, mas ele vai usar homens aqui na terra, ungidos por ele, para fazer a obra dele aqui. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, diz que é ele quem opera tudo em todos, segundo a sua vontade. Então o projeto de Deus, nós estamos no ministério do Espírito Santo.
E o projeto de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Lá em Efésios diz que o Espírito Santo está em nós, tendo em vista que Ele quer nos aperfeiçoar, a fim de nos apresentar a Cristo como uma noiva sem mancha nem mácula. Nós sabemos que quem faz isso é o Espírito Santo, mas através dos dons que Ele concede na igreja. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, eu vou repetir, eu queria que você repetisse comigo, no versículo 6, diga: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre mim, é por mim e habita em mim. Pense num Deus mais do que suficiente. É um Deus tremendo, irmãos. Ele providenciou tudo. E Paulo escreve também aos Romanos, eu queria que você fosse para lá, no capítulo 11, no versículo 36, volta um pouquinho, quem está em Efésios, volta no sentido de Gênesis, e vai lá para Romanos, no capítulo 11, exatamente, glória a Deus, no versículo 36. Mas quando chegar lá, eu também vou ler no contexto, eu vou ler do 33. Glória a Deus. Aleluia. Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque, agora vem a grande revelação também, eu acredito que completando aquele versículo de Efésios 4, 6, agora ele diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Um Deus, irmãos, que decidiu ser por nós, ser sobre nós, habitar em nós. Ele também diz: tudo é para mim. Tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. Até quando você está dando fruto, irmão, o glorificado é Deus. Paulo diz, João diz assim, aliás, Jesus fala no Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muitos frutos. Então tudo, irmão, é para Ele, é dele, é nele. Ele é tudo em nós, mas eu tenho que ser tudo para Ele. Diga assim comigo: Deus é tudo para mim. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: e você, o que é para Ele? Não é assim que a gente fica tão feliz quando descobre que Deus é tudo para nós? Mas o que é que Deus espera de nós? Aleluia! Será que Deus pode contar com você como você pode contar com Ele? Eu estava lendo uma frase, viu, irmão? Quando a frase não é minha, eu digo logo: não foi minha frase. A frase dizia assim: se você estivesse se alimentando com aquilo que sai da sua boca hoje, você estaria bem nutrido ou envenenado? Mas eu achei tão interessante. Aleluia! Irmãos, quando a gente começa a entender, nós somos dele. Estamos aqui para glorificá-lo. Ele é tudo para mim.
Ele me ungiu, Ele é sobre mim. Ele batalha a minha batalha, Ele se esforça por mim, Ele habita em mim. O que é que eu posso fazer por um Deus como esse? Se eu der a minha vida a Ele em sacrifício, eu ainda não fiz nada. Não dei nada a Ele, porque a minha vida foi Ele quem me deu. Então eu não posso fazer nada. Eu só posso ser grato. Eu só posso honrá-lo. Aqui no que Paulo diz aqui em Romanos, presta bem atenção, que Paulo diz assim: quem deu a ele? Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Então diga assim: tudo que eu recebo não é recompensa, é dádiva. Eu não posso abençoar Deus de maneira alguma. Tudo que eu der a Ele, foi Ele que me deu. Tudo que eu fizer para Ele, foi Ele que me capacitou para fazer. Vocês estão entendendo isso, né? Mas, irmãos, eu estava lendo isso, meditando nisso a semana inteira. Achei lindo esse versículo. Ele é sobre todos, é por todos, está em todos. E eu disse, eu vou ministrar sobre isso. E muitas vezes nós temos uma ideia, nós temos um desejo de ministrar algo, mas quando você ora e diz assim: Espírito Santo, me guia, aí você também não pode mais questionar. Você vai deixar Ele te guiar para onde Ele quer te levar. E eu disse: Pai, mas eu quero ministrar sobre isso. E Ele começou a me encher desse texto de Paulo. Quando Paulo, eu acredito, eu vou voltar para lá, no capítulo 11, no versículo 33, Paulo está ensinando aqui algo à igreja, mas de repente parece que Paulo tem assim um vislumbre da sabedoria de Deus. O próprio Paulo escrevendo, reconhecendo que não era Paulo que estava escrevendo. Você sabia que esses homens que escreveram a Bíblia, e que hoje nós recebemos camadas e camadas de revelações, ele mesmo não sabia? Eles eram simplesmente inspirados por Deus para escrever aquilo. O próprio Pedro, falando de Paulo, diz assim: Paulo escreve as mesmas coisas que eu, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Então, eu acredito que Paulo parou assim, de uma hora para outra, como eu paro, como você para, e fica contemplando como Deus é sábio, como Deus é poderoso, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque quando você vai examinando as escrituras, irmãos, você se depara com uma sabedoria, uma profundidade que quando você vai recebendo aquela revelação, você vê o quanto você é pequeno diante da sabedoria de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Vamos para lá. Pai, em nome de Jesus, me capacita, abre o meu entendimento, me revela coisas novas, Pai, em o poderoso nome de Jesus. Lucas 10, no versículo 25. Glória a Deus. Pense num Deus tremendo, um Deus bom. Diz assim a palavra: levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas,
Diga assim comigo, querendo provar Jesus. Irmãos, as pessoas afirmavam que Jesus era o Salvador do mundo. Jesus, ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. E esse doutor da lei disse, eu vou provar esse Jesus, para ver se Jesus falava mal da lei. E diz assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia! Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como leis? Ou como entendes? Na lei está escrito. Como é que você entende? Respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Lembra daquela passagem do jovem rico? O jovem rico disse, olha, eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus disse, então, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele homem saiu dali triste, porque ele tinha muitos bens, e jamais ele queria dividir com alguém. Então, nós sabemos que essas pessoas da lei compreendiam a lei, mas nós sabemos também por revelação de Paulo, que a lei foi apenas para revelar ao homem a situação dele. Paulo disse, eu não sabia o que era não a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Em outras palavras, eu viveria o tempo todo sem saber o que era cobiça. Então, a lei foi criada somente para mostrar ao homem que ele era um pecador, que ele vivia no pecado e serviu também de aio para levar a Cristo. O homem só vai a Cristo quando ele reconhece que é um pecador e que precisa de salvação. Então a lei foi criada não para justificar ninguém, mas para mostrar que o homem era um pecador e que pelas suas forças jamais ele conseguiria se salvar. Então, continuando o texto, ele diz, ele respondeu querendo justificar-se a si mesmo e disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aleluia! E quem é o meu próximo? Glória a Deus! Respondeu-lhe Jesus. Jesus vai dar uma resposta aqui, irmãos, mas através de uma parábola. Jesus conta simplesmente uma parábola. Ele, através desta parábola, ele quis ensinar aquele homem quem era o próximo dele. E quando você começa a meditar nesta parábola, você vai receber camadas e camadas de revelação do plano de Deus, da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, que Paulo diz, como são profundas as sabedorias, as riquezas de Deus. E eu já tinha lido isso várias vezes, tinha recebido vários tipos de revelação, mas nesta madrugada o Senhor tratou comigo, me abriu o entendimento, e ele mostra assim, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem, não diz o nome. Tem tradução, eu tenho uma Bíblia em casa pequenininha, que é baseada nos melhores textos do grego e do hebraico. Ela diz, descia um certo homem.
aleluia, de Jerusalém para Jericó, o qual caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram, deixando meio morto, ou como morto, ou quase morto. E eu entrei no Google, aleluia, irmãos, eu disse, olha, eu vou prestar atenção nesta frase que diz, descia de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos que Jericó é um lugar de maldição. Todos nós conhecemos a história quando Deus mandou Josué destruir Jericó. Ele disse que Josué iria destruir aquela nação, mas não ia ficar com nada, não ia deixar ninguém vivo, aquilo tinha que ser destruído. E Josué faz uma profecia dizendo que quem tentasse reedificar aquela cidade, morreria tanto o filho primogênito como o mais novo. Porque aquela cidade se tornou maldita aos olhos de Deus. Anátema. Na minha Bíblia pequenininha diz anátema, uma cidade anátema. Aleluia. E o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. Aí eu entrei no Google, eu até anotei aqui, a altitude de Jerusalém. Jerusalém fica a 720 metros acima do nível do mar, e Jericó fica 250 metros abaixo do nível do mar. Nós sabemos que é uma diferença de quase 1.000 metros de altitude. Por isso que Jesus descia. Mas nós compreendemos que Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém representava o lugar de adoração. E este homem descendo do lugar de adoração para ir para um lugar de maldição. Isso nada mais é do que o retrato da queda do homem. Quando o homem caiu, o homem desceu, a Bíblia diz que todos se fizeram malditos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E veio um assaltante. Quem é o assaltante? Quem é o ladrão? O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas nós sabemos que muitas vezes, e na maioria das vezes, o diabo não mata fisicamente, mas deixa o homem como morto, sem forças, destruído, ferido. Não é assim? Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus? Como era a nossa situação antes de conhecermos Jesus, quando nós caminhávamos espiritualmente para Jericó? Porque a cada dia nós caminhávamos para o fundo do poço. Cada dia mais a gente descia para o fundo do poço. Guiado pela carne, levado como escravo. E cada dia, cada geração que passava, mais o homem se distanciava de Deus, da bênção. As gerações não melhoraram. Elas vieram piorando, 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 piorando. Cada dia mais, o homem indo para o fundo do poço, para a lama. E Jesus começa aqui a explicar e diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu. Essa palavra caiu é aplicada também à queda do homem. Quando o homem caiu, aleluia, quando o homem pecou, ele caiu na mão do demônio, dos assaltantes,
os quais despojaram, espancaram, se retiraram, deixando meio morto. Aleluia! Aí diz casualmente, versículo 31, casualmente veio a lei. Casualmente Deus criou a lei de Moisés. Parecia que essa lei ia levantar o homem, parecia. Aleluia! Vocês estão compreendendo isso? A lei parecia, a lei era boa, mas o homem era carnal. O homem ensinava a lei, mas não queria nem sequer tocar. Aleluia! E ele diz, casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Aleluia! Representando a lei, que vendo passou de largo. Aleluia! Vocês estão compreendendo, não estão? Vocês estão olhando para mim muito sérios. O sacerdote passou, o homem caído, o homem machucado. Eu vou tirar aqui a visão do natural, eu estou trazendo para o espiritual. O homem totalmente ferido pelo diabo, machucado pelo diabo, roubado pelo diabo, e a lei passou de largo. Aleluia! De igual modo, também passou um levita. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de lá. Aleluia! Versículo 33, aqui é a grande revelação para nossas vidas. Diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, eu acredito que esse samaritano ia para Jerusalém. Aleluia, porque esse samaritano aqui é Jesus. Mas Jesus não era samaritano. Jesus não foi recebido na aldeia dos samaritanos. Mas os samaritanos eram judeus que, por conviverem com povos estranhos, adquiriram costumes estranhos e foram rejeitados pelos judeus tradicionais. O povo judeu não aceitava o samaritano, não reconhecia o samaritano como povo de Deus. Então Jesus também foi rejeitado pelos judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então se comportaram com Jesus como se Jesus fosse samaritano, povo rejeitado pelo judeu, rejeitado pela lei, rejeitado pelos sacerdotes. Aí Jesus disse, vinha de igual modo também o levita, mas um samaritano, versículo 33, que ia de viagem, chegou perto dele, aleluia, viu e moveu-se de compaixão. E se você voltar para o capítulo 9, eu queria que você voltasse para o capítulo 9 de Lucas, exatamente no versículo 51, nós vamos ver a trajetória de Jesus que ia para Jerusalém. Diz assim, completando-se os dias para a sua assunção,
Jesus manifestou o firme propósito de ir para onde? Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para... Quem está compreendendo isso? Ele ia para Jerusalém, ele iria morrer na cruz por aquele homem. Aleluia! A Bíblia diz que Deus olhou o homem, teve compaixão do homem, porque viu que o homem era comparado a uma ovelha que não tem pastor. E Jesus quis ensinar aquele homem a salvação estava nele. Não há salvação nesta lei, a salvação está em mim, mas a sabedoria de Jesus para revelar, ele começa a contar uma parábola. Aí, voltando para o capítulo 10, diz assim: mais um samaritano que ia de viagem. A minha Bíblia pequenininha diz: ia no seu caminho. Aleluia, glória a Deus. Chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Glórias! Tudo isso Jesus fez na cruz por nós. Aleluia! Jesus naquela cruz, ele trouxe o bálsamo, ele trouxe a paz sobre nós, o castigo que nos traz a paz. Ele curou nossas feridas, mas também derramou o sangue que perdoou nossos pecados. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia diz: então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, olha para mim agora. Você recebeu Jesus, você nasceu de novo, mas Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que ela é poderosa para curar, salvar as vossas almas. E aonde é que nós recebemos a palavra? Diga: na igreja. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: que você goste ou não, é na igreja que o Senhor manifesta a sua multiforme sabedoria. É na igreja. Então a Bíblia diz que Jesus leva sobre a sua cavalgadura, melhor dizer, o bom samaritano. Aleluia. Mas aqui eu estou vendo a expressão sobre si. Aleluia. E leva para uma hospedaria. Aí diz: partindo no outro dia, tirou 2 denários. Diga assim: tirou 2 denários. Diga: ele partiu. Diga: ele está à direita do Pai. Aleluia. Ele ressuscitou, ele fez a obra completa. Mas agora ele nos entregou a um hospedeiro que também é hóspede.
Ele habita em nós e nós habitamos nele, nele existimos, nele nos movemos. E aqui esse hospedeiro que ficou para cuidar é o Espírito Santo. Olha para o irmão, diga assim: ei, Jesus falou, ele não mente. Ele diz: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias até que eu volte. Não foi assim que ele falou? Fazem 2000 anos. Agora eu quero que você, irmão, participe do culto. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: ei, eu tenho uma convicção no meu espírito que Jesus está voltando. Vocês creem nisso? Irmãos, vê o que Jesus fala aqui. Eita, eu estou sempre dizendo, olha o que Jesus fala. Ah, mas Jesus falou, estava contando a história. Partindo dali, tirou o quê? 2 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então ele disse: olha, até que eu volte, eu vou deixar pago 2 dias, 2 denários. Mas Pedro diz, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Aleluia! Cuida dele. Cuida dele. E tudo o que de mais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, o plano de Jesus, como ele se preocupa com cada um de nós. Aí Jesus faz agora uma pergunta a esse doutor da lei, que quis prová-lo e nunca imaginou que ia se deparar com uma sabedoria como essa. Achava que iria ouvir uma resposta que iria incriminar Jesus. E Jesus, de uma hora para outra, vem com uma sabedoria dessa. E agora faz uma pergunta: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Glória a Deus. Irmãos, recebe isso como revelação. Diga assim: Jesus é o meu próximo. Diga assim isso com toda a convicção. Diga: Jesus, você é o meu próximo. Epa, então eu não vou fazer o bem a ninguém mais, só faço a Jesus, porque a Bíblia diz amar o próximo. Mas Jesus diz: quando você der um copo de água a um desses pequeninos, você, meus discípulos, você está dando a mim. Jesus diz: naqueles dias, muitos virão a mim dizendo que expulsou o demônio tal e tal, vocês conhecem o texto. Mas ele diz que naqueles dias ele dirá: ei, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava preso, tu me visitaste, eu estava nu, tu me vestistes. Quando, Senhor, fizemos isso a ti? Quando fizestes a um desses pequeninos. Então, se você observar o texto, o próximo é aquele que se compadeceu do homem,
E quem foi que se compadeceu de nós? Jesus. Agora Ele é tudo em nós. Aleluia. Ele é sobre nós. Ele é por nós. Ele está em nós. Mas quando eu digo nós, eu tenho que entender que Ele também está no meu irmão. Que Ele é pelo meu irmão. Que Ele é sobre o meu irmão. Lembra quando Jesus apareceu a Paulo? Paulo, por que tu me persegues? Paulo, sem entendimento, achava que estava perseguindo homens. E estava perseguindo aquele que é sobre nós, por nós e em nós. E que a igreja, vamos voltar lá para Efésios capítulo 4, glórias ao nome de Jesus, eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Efésios capítulo 4, glória a Deus. Se você está compreendendo aí em casa a palavra, faz o teu comentário. Glória a Deus. Vou ler novamente o versículo 1 de Efésios 4, diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis, como é digno da vossa vocação, com que fostes chamado, com toda humildade. Aqui ele está falando, irmãos, do comportamento da igreja como corpo. Como você tem se comportado dentro da igreja? Como nécio ou como sábio? Como prudente ou como louco? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas morrem antes do tempo, porque batalhando contra o irmão, não entendem que estão batalhando contra Deus. Está lá na ceia do Senhor: come e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Aí a Bíblia diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas o que me chama muito a atenção é suportando-vos uns aos outros. Como? Em amor. Quem anda em amor não procura defeito no outro. Quem anda em amor é paciente, é longânimo, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não tenta destruir o corpo. Aleluia! E eu meditando nesses textos, aleluia! Irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que Deus sábio é esse, que Deus profundo é esse, que nos revela coisas ocultas aos sábios, aos grandes, mas revela aos pequeninos. Projeto que Ele tem para nossas vidas. O projeto que Jesus tem para a tua vida é curar tuas feridas, é te ungir, é te lavar, é te colocar nas costas, é te levar para a casa dEle, para que o Espírito Santo comece a tratar com você. Porque Ele nos amou com um amor incondicional. Ele não quer ver você ferido. Ele não quer ver você triste. Ele não quer ver você desanimado.
Aleluia. Mas Ele também quer que você haja como Ele age. Ele quer que você tenha o coração dele. Se eu tenho o coração de Deus, eu não me alegro com a queda de ninguém, eu não me alegro com o fracasso de ninguém, eu não me vanglorio com a desgraça de ninguém. Mas tem pessoas que só precisam saber de uma coisinha, que a carne treme e sai correndo. Tenho que falar com alguém, eu tenho que comentar, eu tenho que compartilhar. Isso não é o coração do Pai. Vocês estão entendendo isso? Diga assim: o meu Pai se deleita, diga, se deleita com a minha prosperidade. E nós devemos ter esse mesmo coração. Eu me deleito com a tua prosperidade. Eu me deleito com a tua alegria. Oh glória! Porque Deus é sobre mim. Sobre mim. Se eu não conhecesse o batismo no Espírito Santo, eu ia entender que é uma coisa sobre autoridade. Ele é superior, ele está sobre mim. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele me capacitou, ele me ungiu. Ele me revestiu de poder. Ele me deu a graça que me ensina a abandonar essas coisas. Isso aqui que ele está pedindo à igreja de Éfeso, o homem da lei não poderia cumprir. Mas nós podemos, porque estamos na graça, e a graça já se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela, a graça, nos ensina a abandonar essas coisas. Vocês estão comigo ainda? Então diga assim: Deus é maravilhoso, Deus é tremendo na minha vida. Diga: eu vou honrar, diga: eu vou honrar esta santa presença em mim. Diga assim: eu estou num lugar onde o Espírito Santo vai cuidar das minhas feridas. Embora nós sabemos, irmãos, que quando tem uma ferida e você vai botar ali azeite, às vezes dói. Não dói? Vinho. Mas é para curar. Diga assim: a repreensão, diga, a repreensão feita em amor dói. Diga: dói tanto no que corrige, quanto no corrigido, mas o fim é vida e paz. Então nós estamos no lugar de honra, nós estamos numa hospedaria, entregue ao hospedeiro que também se hospeda em nós. E devemos honrar e aguardar a volta daquele que pagou o preço por nós. Aleluia! E o Espírito Santo não está nem aí de preocupado, porque Jesus disse: olha, e se tu gastares alguma coisa a mais, se passar desse tempo, quando eu voltar, eu vou te pagar. Oh glória! Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite, igreja? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Por essa convicção que nós temos em Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesse prédio humilde, simples. Mas tem aqui um hospedeiro, cuidando de cada uma das nossas feridas. Diga assim: e o preço já foi pago. Aleluia! Um preço que a lei não fez nada,
mas a graça veio. Aleluia! Aquele que ia para Jerusalém morrer por nós. Diga, ele fez uma obra completa na minha vida. Eu só preciso agora crer, descansar e desfrutar daquilo que ele preparou para mim. Glória a Deus. Tem um hino que diz: em teus braços eu estou seguro. Nós estamos nos braços do Espírito Santo. Aleluia! Pense num Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus tremendo. Glória a Deus. Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé. Vamos orar por todos os pais. Fica aí no teu lugar. Agora, o culto não terminou. Vamos adorar o Pai, vamos orar. Eu queria orar com você por todos os pais. Nós sabemos que nesses dias tem pais sem conseguir suprir as necessidades dos filhos, tem pais desempregados, tem pais presos, tem pais hospitalizados, e nós sabemos que o bom samaritano já pagou o preço. Nós só precisamos agora orar e entregar em suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por tua santa presença em nós e por também habitarmos em ti, Pai. Queremos orar por todos os pais. Te apresentamos cada um deles, Pai. Tu és o Pai das misericórdias. Tu és o Pai da sabedoria. E colocamos em tuas mãos, porque nós sabemos que você sabe como agir. Meu Pai, em nome de Jesus, oramos também pelas famílias, para que o inimigo não destrua famílias nesse tempo. Colocamos todas as famílias, Pai, que elas possam viver nos teus princípios, não permitir que essa mídia terrível coloque os costumes do inferno dentro das famílias, que elas consigam ser conservadoras. Aleluia! Ensina o teu filho no caminho. Nós sabemos que o caminho é a palavra de Deus. Oramos pelas famílias, apresentamos cada membro, apresentamos cada pai, também estendemos as mães. Oh, meu Pai, a igreja que intercede, a igreja que ora, a igreja que clama, Senhor, vai ter a resposta do Senhor. Colocamos em tuas mãos, Pai. Obrigado, meu Pai, em o poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de alegria, cheia de paz e entendimento espiritual. Glórias ao nome de Jesus.